Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite. Tu és digno de receber, Senhor, nossa honra, toda a honra que um homem pode dar. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor, de receber toda a glória que há no universo. Pertencem a Ti, Senhor. Tua é a força, Teu é o poder, Teu é o trono sobre todo o universo. O que é o homem para dar alguma coisa a Deus? Por isso, Senhor, nós te louvamos por tão grande amor, Senhor. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque você abriu para a humanidade um vivo caminho que leva ao trono de Deus, em que o homem que está em ti, Cristo Jesus, pode se achegar junto ao trono do Deus do universo e prestar culto a esse Deus. Obrigado porque você habita no meio dos louvores do teu povo, Senhor Deus. O Deus do universo habita no meio dos louvores do seu povo. Aleluia! Nós somos o teu povo. Você é o nosso Deus. Nós somos o povo que chama pelo teu nome. Nós te glorificamos com a nossa vida. Nós te glorificamos com tudo que há em nós e com tudo que nós temos. Obrigado, Pai. Graças. Aleluia. Muito obrigado, Pai, porque nessa noite, cada irmão e cada irmã que aqui estão sairão cheios da tua palavra, cheios de uma nova unção, com intrepidez para resistir, não só na segunda-feira, não só na terça, mas resistir todos os dias na tua presença, todos os dias na tua presença, Senhor. Muito obrigado, Pai, por uma unção nova nessa noite, caindo sobre esse povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmão. Você pode sentar, se você quiser. Muito obrigado. O grupo de louvor também podem se sentar. Aleluia. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, irmão. Amém? Paulo iniciou uma de suas epístolas dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A epístola de Efésios. Amém? Irmãos, a palavra diz que Deus nos abençoou. Nos abençoou. Se Deus nos abençoou, nós somos o quê? Então, bênção.
você é abençoado. Não porque homem nenhum impôs a mão na tua cabeça e te abençoou, mas porque o próprio Deus te abençoou. Diga assim: eu sou abençoado por Deus. Que bênção, irmãos. Que bom ter você aqui. Hoje é dia das mães. Tem mãe no templo hoje? Tem alguma mãe aí? Levanta a tua mão bem alto, com bem muito orgulho, se você é mamãe. Se você é mãe, com bem muito orgulho, você faz um negócio muito importante, viu? Todo mundo que está aqui teve uma mãe. Parabéns, mamães. É uma dádiva. Amém? É um dom do Senhor também. Tem uma graça para isso. Eu tenho uma mãe que mora comigo, que é a minha esposa, né? Ela mora comigo e eu vejo a dedicação. Como uma mãe se dedica ao filho que ama. Amém? E a palavra diz que o Senhor, Deus, nosso Deus, mesmo que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, o Senhor Deus não vai se esquecer de nós. Então, você imagina aí a dedicação que Deus tem para zelar pela tua vida. Amém? Então fica aí o meu parabéns para todas as mães. E que você continue se dedicando. E que você que não é mãe, continue se dedicando também àquilo que Deus colocou no teu coração. Amém? Ame aquilo que Deus colocou no seu coração. E se dedique àquilo como uma mãe se dedica ao seu filho. Tá bom? Abre lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14. Nós vamos fazer a leitura do texto da minha conversão. Amém? Lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 1, Paulo diz que não é penoso para ele pregar ou, na verdade, escrever as mesmas coisas, porque é segurança para aqueles que estão lendo. Amém? Você está procurando aí Tiago, capítulo 2, versículo 14, mas está prestando atenção também no versículo que eu estou citando, tá bom? Paulo disse que não é penoso para ele pregar as mesmas coisas, falar mais alto. Amém. Eu vou me esforçar ao máximo para que os lá de trás possam ouvir também. E Tiago vai se esforçar ao máximo para aumentar o volume sem dar microfonia, tá bom? Subir mais, tá bom, a gente vai subir. Aleluia. Melhorou aí atrás? Glória a Deus. Muito obrigado, Júnior, pelo seu serviço. Amém. Então não era penoso para ele escrever e não é penoso para mim pregar. Amém? Então a gente vai pregar sobre fé novamente, até que o Espírito me conduza a pregar sobre outra coisa. Tá bom? Então, Tiago capítulo 2, versículo 14 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Tá bom? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Uma fé que diz existir, mas não tem obra, pode produzir algum resultado? O versículo 15 diz: se um irmão ou irmã estiver carecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos,
sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Qual é o proveito você disser, olha, está tudo bem contigo, fica tranquilo, coma e se aqueça, mas não fazer nada para isso acontecer. Qual é o proveito disso? Aleluia, vamos continuar. Antes de continuar, 1 Coríntios capítulo 13, você não vai precisar abrir lá, tá bom? Mas é o capítulo que fala de amor, tá bom? Paulo, ele diz assim, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, e ainda que eu venda meus bens, eu entregue o meu corpo, e eu faça um monte de coisa, mas não tiver amor, qual é o proveito disso? Seria inútil, diz o apóstolo Paulo. Totalmente inútil. Seria como um barulho. Sabe, irmãos, nós precisamos ter consciência das coisas. Sabe, uma boa dose de consciência não faz mal para ninguém. Não é verdade? Uma boa dose de consciência livra a gente de algo que a Bíblia é muito clara e enfática em combater, que é a vaidade. Amém? E todo mundo aqui está sujeito à vaidade, ao egoísmo. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, ele fala daquelas pessoas que estavam orando com o intuito de serem vistos pelos homens. E ele disse que de Deus essas pessoas não vão receber nada. Porque o intuito é aparecer, é se amostrar. E ele diz mais, vocês vão receber aquilo que você está buscando. Aquele que quer se amostrar, ele se amostra mesmo. Ele aparece. E vai receber o galardão daquilo que ele está buscando, que é ter a atenção das pessoas. As pessoas vão dar atenção, mas de Deus não vai receber nada. E aí ele dá uma dica. Ao contrário dessas pessoas que buscam o olhar dos outros, você, quando for orar, busca o secreto. Vai para o teu quarto, onde ninguém está vendo. E Deus, que vê em secreto, Ele vai te recompensar. Amém? Da mesma forma, irmãos, eu posso dizer que eu tenho uma fé muito grande. E falar, rapaz, minha fé é muito grande, eu sou um homem de fé. Mas eu posso fazer isso e ser vazio por dentro. Ser só uma aparência, irmãos. Eu posso, sabia que eu posso? Você tem que ficar ligado. E discernir no Espírito, não julgar as pessoas, mas discernir no Espírito aquilo que é e aquilo que não é. Você pode dar um amém? Amém. Muitas pessoas, elas criticam os cristãos. Não é verdade? Não é difícil a gente ver pessoas criticando o cristianismo. Mas, irmãos, Deus te fez inteligente, sabia? Amém. Diga assim, eu sou desenrolado. E se você é mulher, você diga, eu sou desenrolada. Você é inteligente. Você não precisa estar sendo enganado, até porque Deus não te ungiu para ser enganado por ninguém. Amém. A bênção que Deus te abençoou não é para você ser trouxa. Para você ser inteligente. Amém. Tá certo? E, amados, qual é o fruto que a fé está trazendo para a gente?
Sabe, o pior engano é você ser enganado por você mesmo. As pessoas podem enganar umas às outras. O perverso, ele busca enganar o justo. E busca enganar o outro perverso igual a ele. Mas, irmãos, alguém pode tentar te enganar. Mas quando você acaba enganando a si mesmo, o prejuízo é muito maior. Amém? E nessa noite, nós vamos ver algumas coisas importantes para que cada um de nós possamos fazer uma reflexão e tomar uma boa dose de consciência para que nós não nos enganemos a nós mesmos. Amém? Vê que importante. Vê que coisa boa. Não é bom? Você está aqui? Amém. No final você vai pular, você vai se alegrar com isso. Tá certo? Versículo 17 agora, não é isso que nós vamos ler? Você está em Tiago ainda aí, né? Versículo 17. Da mesma forma que alguém que diz ter fé, mas não ter obras, essa fé não pode salvá-lo. E da mesma forma que alguém que diz para o outro que está precisando, vá que está tudo resolvido, mas não faz nada para resolver o problema do outro, não adianta de nada. Assim também, versículo 17, a fé. Se não tiver obras, por si mesmo está morta. Versículo 18 diz: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Amém? Sabia que dá para mostrar a fé? Esse versículo diz de duas pessoas. Uma que diz que tem fé, mas oculta essa fé. Essa fé não é visível. E outra que diz que tem fé e ela vai mostrar de alguma forma. Que forma é essa? Com as suas obras. Está projetado aqui ainda? Deixa aí, porque aí o pessoal fila e responde melhor, tá certo? Uma diz: olha, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Não é assim que diz a palavra? Então, irmãos, a fé dá para ser vista. Tá bom? Na verdade, a fé dá para ser manifestada. A fé se manifesta. Dê um glória a Deus. Ainda bem que a fé se manifesta, irmãos. Porque se a fé não manifestasse nada, era tudo inútil. Tudo isso que nós fazemos. O nosso culto seria inútil, não é? Estarmos hoje aqui seria tudo inútil, porque se a fé não manifesta nada, não iria manifestar salvação para a gente também. Então, glória a Deus que a fé se manifesta. E ela se manifesta de uma forma visível. O Senhor Jesus, durante seu ministério, houve ocasiões em que ele disse que via a fé da pessoa e que a fé era grande. E outras vezes ele dizia: olha, a tua fé é pequena. E a gente vai ver o que é que, tanto em um quanto em outro exemplo, nesses exemplos, tem em comum para a gente ver como é que a fé se manifesta. Tá bom? Então abre lá a tua Bíblia. Em Mateus, no capítulo 8. Você trouxe a sua Bíblia? Amém.
A sua Bíblia é sua amiga. Ande com a sua Bíblia. Leve ela para passear e para a igreja. Tá certo? Amém. Brincadeiras à parte, abre lá em Mateus capítulo 8, né? A partir do versículo 5, diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse o quê? Vamos participar também? Você repete assim. Jesus disse o quê? Eita, aleluia. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com a palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados a minhas ordens. E digo a esse: vai, e ele vai. E o outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, diga assim, ouvindo. Admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. O que foi, interpretação de texto, valendo um ponto no Enem. O que foi que fez Jesus dizer as seguintes palavras: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Foi o que ele ouviu do homem. Foi o que o homem falou. Porque a Bíblia diz: ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse. Irmãos, o homem chegou, disse um negócio para Jesus, e Jesus se admirou da fé dele e disse que nem mesmo em Israel achou fé como essa. Essa passagem se repete também em Lucas capítulo 1, capítulo 7, do 1 ao 10. A gente não vai abrir lá porque é um texto análogo, muda algumas coisas, mas diz que se admirou-se Jesus do tamanho da fé daquele camarada, que era tão grande que nem mesmo em Israel, e olha que ele era centurião, isso faz uma diferença. O centurião era ele era grego, ele não era israelita, ele era uma pessoa sem aliança, mas tinha fé. E os fariseus, por exemplo, que era israelita, se gabava de chamar Abraão de pai, mas era um povo seco, um povo que não tinha fé. E que Jesus ainda disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus. E isso também é muito importante, se der tempo a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas veja, o centurião falou algumas coisas, Jesus se admirou da fé daquele camarada. Vai lá para Marcos, capítulo 2. Guarda isso daí, tá bom? Fica com isso em mente, porque senão a gente não vai entender o que o Espírito quer ministrar nessa noite, tá bom? Você gosta de estudar a palavra do Senhor? Glória a Deus. Marcos, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos fluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado. Você sabe o que é eirado? Eirado é o teto, tá bom? Então eles descobriram o teto
E você que está acompanhando a leitura, você entendeu que eles estavam levando um paralítico. E para descobrir o teto, já que não dava para entrar dentro de casa, eles tiveram que subir na casa. Não é verdade? Carregando um paralítico. Amém? Aleluia. Eu estou em que versículo aqui? No 4, né? Descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. Ele é Jesus, tá bom? E fazendo a abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Versículo 5, vamos ler todo mundo junto no 3? 3. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Muito bom, vocês estão atentos. No 3 eles já pegaram. Parabéns. Vendo-lhes a fé. Como é que Jesus viu a fé desse povo? Será que Jesus, por ser Deus encarnado, ele tinha uma capacidade especial, sobrenatural, não dada a conhecer aos outros homens, a que ele conseguiu ver a fé daquelas pessoas? Será que foi uma manifestação espiritual? Irmãos, não foi isso. Assim como Jesus pôde ver a fé daquelas pessoas, todo mundo que estava lá podia ver a fé daquelas pessoas. Como é que Jesus viu a fé desses homens? O que foi que aconteceu para Jesus ver a fé desses homens? Amém. Irmãos, aquilo que aquele pessoal estava fazendo era a manifestação da fé que eles tinham. Amém? Ou você acha que alguém que não está com fé... Tinham 5 pessoas envolvidas nesse projeto. Amém? Tinha o paralítico e tinha 4 pessoas junto. Você acha que um paralítico que não está crendo que algo vai acontecer com ele, vai deixar outros 4 caboclos pegar ele, subir em cima do teto, descobrir o teto lá com ele lá e descer ele no meio do negócio? Se ele não está crendo em alguma coisa, você deixaria? Vamos ser bem sinceros, tu deixaria? Rapaz, eu não deixava não. Não que eu, paralítico, pudesse fazer alguma coisa para impedir caso os outros 4 quisessem realmente fazer isso comigo, né? Mas se eu pudesse, eu iria tentar o máximo possível para impedir que eles me subissem lá em cima da casa de Jesus. E os outros 4, irmão, eu tenho certeza que ele tinha outras coisas para fazer. E entraram nesse projeto porque eles estavam crendo em alguma coisa. Eles estavam com fé de que algo ia acontecer. Resumindo, o paralítico foi curado. Mas o comportamento que eles tiveram mostrou para Jesus a fé que eles tinham. Quando Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta, nós podemos entender, irmãos, que a fé sem um comportamento que corresponda àquilo que se diz estar crendo, é morto. Não existe uma fé que diz crer em alguma coisa, mas não tem um comportamento que corresponda àquilo que se diz crer. Você entendeu? Quando eu digo que eu creio em alguma coisa, eu me comporto de forma que comprova que eu realmente estou crendo naquilo.
Irmãos, se eu creio que Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou dentre os mortos, eu vivo de uma forma que comprova que eu creio nisso daí. Amém. Sabia disso? Se eu creio que Deus é santo e a palavra dele é a verdade e a palavra dele diz que assim como ele é santo, eu devo ser também, qual vai ser o meu comportamento? Será que eu vou viver uma vida de prática de pecado, irmãos? Não. Não viverei. Por quê? Porque eu creio naquilo dali. Se eu creio, eu me comporto de acordo com aquilo que eu estou crendo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Aí você está no capítulo 2, você vai para o capítulo 5. Glória a Deus. A partir do versículo 25 diz assim: Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada lhes aproveitar. Marcos, eu disse Mateus em algum momento? Não, né? É Marcos 5, eu agora já estou indo para o 27 já. Tá bom? Sem se aproveitar, contudo, indo a pior, aí 27 diz: Tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por trás, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E o tá de brinquedo em mim, cara. Aí ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. No versículo 28, diz assim: porque dizia: se eu apenas lhe tocar nas vestes, ficarei curada. Irmãos, ela cria que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela ficaria curada. Não é isso? Se ela cria que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ficaria curada, qual é o comportamento que ela precisava ter para provar a fé dela? E tocar nas vestes de Jesus. Só que, irmão, naquele tempo, as vestes de Jesus não eram um item muito comum. Geralmente estava no corpo de Jesus. E naquela ocasião, tinha muita gente ao redor de Jesus. E ela precisava fazer algo até chegar em Jesus e tocar na veste dele. Irmãos, você consegue perceber que nesses 3 exemplos que a gente deu, o do centurião, o do paralítico e os 4 amigos, porque ali é amigo de verdade, viu, irmão? Procure um amigo aí fora do jeito que esse paralítico procurou esses 4 amigos. Se você tiver 4 amigos desses, você está bem servido de amigo. Viu? Tira por esse nível aí as amizades que você vai escolher. Dito isso, vamos agora para o terceiro exemplo que a gente leu,
que é o da mulher do fluxo de sangue, que já fazia 12 anos que estava sofrendo esse problema. Jesus ouviu o que o centurião mandou dizer. Jesus viu a empeleitada que aqueles 5 estavam para descer o paralítico perto dele. E Jesus viu o que aquela mulher fez também. Irmãos, da mesma forma a gente. Igualzinho. A gente tem que ser assim. E você pode, inclusive, fazer o caminho reverso. Você pode ver o que você está fazendo e por isso daí tirar aquilo que você está crendo. Analisa o teu comportamento. Vê lá o que é que você está fazendo. Aquilo ali é a prova daquilo que você está crendo. Se você acha que não está legal, ajusta o teu comportamento. Se você está olhando assim, diga, rapaz, isso aqui não é de crente, não. Isso aqui não é de filho de Deus, não. Ajusta o teu comportamento, até que o teu comportamento seja condizente com aquilo que você diz crer. Marcos 11, no versículo 24. Vamos ler Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, crede que, e assim será. Lá em Tiago, no capítulo 1, diz que aquele que pede alguma coisa a Deus, mas não tem fé, não pense esse homem que vai receber nada de Deus. Então, se a gente está falando de oração, para fazer uma oração a gente tem que crer que... Eita, deixa lá. A gente tem que crer que... Crer o quê? E se você crê que recebeu aquilo que você pediu, qual é o comportamento que você vai ter que prova que você realmente creu? É só receber, irmão. Vê que massa. Se você pede alguma coisa a Deus e você crê que você recebeu, você recebeu. Então, qual é o teu comportamento? Recebi. Ora, pois. Ora, pois. Recebi. E, irmão, quando você recebe aquela coisa que há tanto tempo você pede e ora, você se alegra, não se alegra? Analisa como é que está o teu nível de alegria com relação àquilo que você está dizendo que recebeu. Não, eu já recebi. Como é que está o teu nível de alegria? Vamos sempre buscar as provas daquilo. A tua fé tem um certificado de garantia, que é o teu comportamento. Analisa o teu comportamento. Não analisa o comportamento do outro. Você vai estar ocupado bastante analisando o seu. Não vai ter tempo de estar olhando a vida do irmão. Amém? Glória a Deus. Que coisa boa. Agora vamos ver uns exemplos não tão bons, tá bom? Todos no Evangelho de Mateus. Primeiro, no capítulo 6. Glória a Deus por essa noite. Mateus 6, 25, diz assim. Vou dar uns segundos para você achar. Todo mundo chegou lá? Amém. Está todo mundo feliz? Amém. Que coisa boa. Mateus 6, 25 diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes?
Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. O que levou Jesus a dizer que aqueles homens eram de pequena fé? O que levou Jesus a dizer, olha, homens de pequena fé, era porque essas pessoas estavam ansiosas. A ansiedade daquele povo mostrou para Jesus que a fé deles era pequena. Amém? Olha a revelação. A fé tem algo visível, irmão. Ela se manifesta de alguma forma. Aquilo que tu crê se manifesta de alguma forma. Aquilo que você não está crendo muito bem também vai se manifestar. Na verdade, deixa eu tomar um gole d'água. Vai preparando teu coração aí para o que eu vou dizer. Quando você não está crendo em algo, é porque você está crendo em outra coisa. Quando eu vou usar um exemplo aqui, quando eu estou ansioso pelo que eu vou comer ou vestir, é porque eu não estou crendo que Deus vai resolver essa parada. Eu estou crendo que vai faltar o que eu comer e o que eu vestir, por isso que eu estou ansioso. Então, quando eu não creio numa coisa, eu estou ocupado crendo em outra coisa, irmão. Então, você tem que saber o seguinte, tu vai estar crendo em alguma coisa, o serviço é o mesmo, o trabalho é o mesmo, o suor vai ser o mesmo. Crê na palavra? Já que tu vai estar crendo em alguma coisa, crê no que Deus disse, é melhor. O resultado vai ser melhor. Vai te trazer benefício, crê na palavra de Deus. O trabalho tu já vai ter, tu vai estar crendo em alguma coisa. Para de crer em besteira, crê na palavra, que a palavra é a verdade. E é melhor para a gente. Amém? Aí você está no versículo 6, aí você vai para o versículo 7. Passa aí uma folha. Capítulo 7, perdão. Capítulo 7 a gente está terminando, tá? Tende paciência. Capítulo 7, vamos a partir do versículo 24, vamos ler. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sobraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vê que maravilha, nessa passagem a gente vê as duas coisas. A pessoa que ouve a palavra e pratica, acontece uma coisa. E a pessoa que ouve e não pratica, é porque aconteceu outra coisa diferente no coração daquela pessoa. Jesus disse, aquele que ouve
as minhas palavras e as guarda, esse me ama. Quem ouve as minhas palavras e despreza, não me ama. Obviamente, né? Então, irmão, aquele que escuta a palavra do Senhor e não pratica, é porque não creu na palavra do Senhor. Amém? Irmão, às vezes não é tão difícil, não é tão escorregadio. Às vezes é sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Às vezes, tá bom? Às vezes. Mas com relação à palavra é assim. A palavra sempre é verdade e tudo que não é a palavra é maldito. Amém? Então vê que bênção. Nós estamos ouvindo sobre fé nessa noite. Isso, a palavra diz que quando nós ouvimos a pregação e a pregação da palavra de Deus, o que é que acontece? Fé vem. Romanos diz que a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Então a gente está ouvindo a palavra de Deus. Fé está sendo gerada no teu coração. Não mata essa semente que é a palavra de Deus no teu coração. Faz com que ela germine e dê fruto. Se comporta à altura daquilo que tu estás ouvindo. Amém? Irmão, falar é um comportamento, sabia? Pensar é um comportamento, sabia? Às vezes a gente acredita que eu vou subir no telhado, destelhar a casa e vou descer o paralítico. Precisa disso não, rapaz. Basta só mandar o servo dizer ao Senhor, não entra na minha casa que eu não sou nem digno não, mas manda uma palavra que o meu servo vai ser curado. E vai ser o suficiente. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 8, versículo 23. Vai ser a última passagem que a gente vai ler, tá bom? Diz assim, Mateus, né? Mateus 8, 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, dizendo, Senhor, salva-nos, perecemos. Em outra passagem análoga, né, em outro evangelho, diz assim, Senhor, você não se importa que a gente pereça aqui? E Jesus perguntou-lhes, então, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. Jesus se levantou e resolveu a bronca. Mas Jesus repreendeu os discípulos, chamou os discípulos de tímido e disse o quê? Da fé deles? É pequena a fé. Por que Jesus disse isso? Porque o comportamento dos discípulos mostrou para Jesus que a fé daqueles homens era pequena. O comportamento deles foi de se atemorizar e dizer, Senhor, a gente está perecendo. Aqui, fala alguma coisa aí que, no que diz respeito a nós 12 aqui, não se aproveita um. Irmãos, eu poderia dar vários exemplos. Eu poderia lembrar de Pedro. Jesus veio andando sobre o mar, vê que maravilha. E Pedro começou a andar, mas aí ele olhou para as circunstâncias, vacilou e começou a afundar, e Jesus puxou e disse, por que duvidaste, homem de pequena fé? Irmão, mas eu também tenho uma ótima notícia para a gente. Que notícia é essa? Se você tiver fé do tamanho
de um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Ela é bem pequenininha. Se a tua fé for pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer a um monte, ergue-te, lança-te no mar, e isso vai acontecer. Contanto que você tenha fé. E seja fé de verdade mesmo. Seja fé. Se você tiver, vai acontecer. Amém? Que bênção, irmão. Eu espero que você tenha entendido a palavra do Senhor, tá bom? Nós vamos fazer uma oração aqui, eu vou me despedir de você e vai passar aqui uma homenagem para as mamães, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque é sempre um privilégio para mim poder falar da tua palavra, Senhor, e para nós podermos ser ministrados pela tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque ela é suficiente para nós, para nos instruir, para nos corrigir, para nos edificar, para nos fazer ir além daquilo que nas nossas forças já está esgotado, Senhor. Tua palavra nos capacita a irmos além, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque fé é um estilo de vida que te agrada, Pai, e nós queremos andar dando frutos. Nós queremos andar te agradando, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque até o dia da tua volta, Senhor, esse será o nosso estilo de vida. Nós andaremos por fé, nós viveremos pela fé, Senhor. Muito obrigado, porque você foi quem deu essa fé para a gente, não vem de nós. Aleluia. Muito obrigado, Pai, porque você sempre nos tem dado tudo o que nos conduz a uma vida triunfante. Eu agradeço pelo coração de cada um e de cada uma que está aqui nessa noite, ouvindo da tua palavra, Senhor. Peço, Espírito Santo, que você fortaleça cada um nessa caminhada e que cada um de nós possamos concluir e completar a nossa carreira de forma a darmos glórias ao teu nome, em nome de Jesus. Amém.